E fala Saiyajins, beleza? Sejam todos bem-vindos ao meu canal, o Orgulho Saiyajin. O meu nome é Vitor e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um possível próximo Dragon Ball Xenoverse 3. E então, eu já fiz um vídeo completo sobre o jogo Dragon Ball Xenoverse 1 e 2. E eu analisei o jogo detalhadamente e trouxe os pontos positivos e negativos sobre ele. E a minha conclusão é que o Dragon Ball Xenoverse é um jogo muito bom, porém tinha potencial para ser um jogo espetacular. Então acaba que o Dragon Ball Xenoverse não aproveita o potencial que ele tem. E nesse vídeo eu vou comentar sobre isso, sobre um possível novo Dragon Ball Xenoverse 3. E eu vou falar todas as mudanças que eu faria para um próximo jogo ser muito melhor, o que eu mudaria, acrescentaria e removeria. Então basicamente vai ser eu tentando criar um Dragon Ball Xenoverse 3 perfeito. E você, comente aqui embaixo também as mudanças que você faria para um próximo Xenoverse. E lembrando, aqui no canal são um vídeo todos os dias sobre Dragon Ball, não perca nenhum. Muito obrigado por assistirem, então vamos começar! E então, na minha análise sobre Dragon Ball Xenoverse 1 e 2, a minha principal crítica foi em relação ao sistema de classes, ou então de raças. Isso porque o Dragon Ball Xenoverse se propõe a ser um RPG de Dragon Ball. Então com isso você pode criar o seu personagem, escolher a sua raça, modificar ele, personalizar, dar upgrade e por aí vai. E para um jogo RPG, um sistema de classe ele é muito importante porque modifica o seu jogo por inteiro. Isso porque dependendo da sua escolha de classe, o seu jogo muda completamente. Muda o seu gameplay, seus ataques, vestimentas, atributos e por aí vai. E nesse contexto, Dragon Ball Xenoverse tenta fazer isso com as tais raças do jogo, no qual nós temos os Saiyajins, Terráqueos, Namekuseidin, raça Frieza e raça Majin. E quando você vai jogar a primeira vez e você vê as raças, você pensa, caraca, a minha escolha aqui é muito importante. Quem eu escolher vai mudar meu jogo completamente. Mas a grande verdade é que não. Já que a mudança entre as raças são pouco perceptíveis, o que muda realmente são os atributos iniciais, alguns ataques, algumas roupas, mas realmente é pouquíssimas coisas. E eu terminei o Xenoverse 1 e 2 com todas as raças, e a diferença é somente inicial. Porque no começo do jogo você nota uma diferença inicial ali, de velocidade, mais forte, mais resistente, e tá, no começo. Porém, quando começa a melhorar o personagem, depois fica tudo igual. E é sério, chega num ponto que basicamente é a mesma coisa, não importa sua classe, o que muda é somente alguns ataques. E essa aqui é a primeira mudança que eu faria. Eu deixaria as raças muito diferentes uma das outras, onde cada raça teria um gameplay de combate único para cada uma, onde teria também muitos ataques exclusivos. Exemplo, os Terráqueos iriam usar o Kamehameha, Gekidama e Kaioken, só eles. E os Saiyajins teriam exclusivos o Gallic-Ru, o Final Flash, os Super Saiyajins, e os Namek teriam o Mako Sappo, o Mazenko e por aí vai. Então cada raça deveria ter um conjunto de técnicas e habilidades exclusivas. Isso porque no jogo eu posso lançar um Kamehameha, um Final Flash, um Gallic-Ru, uma Gekidama, com qualquer raça, qualquer uma. Então isso deixa as raças com ataques de Ki praticamente iguais. Então cada raça tem que ter um conjunto único de técnicas e habilidades para cada uma. Então essa é a minha primeira mudança, diferenciar cada raça uma da outra. E seguindo para a minha segunda mudança, ou então acréscimo, que tem a ver também com as raças, que no caso é implementar novas raças. Já que desde Dragon Ball Online são as mesmas raças. Raça Saiyajin, Terráqueo, Namekuseidin, Majin, tem que colocar mais. E para colocar novas raças, eu tenho aqui umas 4 sugestões. A primeira que tem que ter, que não é uma raça, mas sim uma classe, que no caso é os androides. E no Xenoverse 3 tem que ter essa opção de você poder criar o seu próprio androide. E aí ele teria um sistema de combate baseado no roubo de energia e de Ki. Seria muito da hora, se encaixar perfeitamente. E uma segunda classe bem interessante que eu colocaria seria os Kaios. Isso porque na obra nós já vimos vários Kaios e Kaioshins. Então daria para fazer uma raça bem interessante de Kaios. E nesse caso ele poderia ser uma classe de suporte que usa magia e poder de cura. E uma terceira possível raça, essa que eu acho bem difícil e complicada, porém interessante, que no caso são os Saiyajins. E os Saiyajins, para quem não conhece, é a nova raça a aparecer em Dragon Ball Super, no mangá. E essa raça tem um potencial bem interessante para os jogos. Isso porque essa raça possui o melhor poder ocular de todo o universo.
Então por conta disso encaixaria perfeitamente para um combate a longa distância, e dessa forma podendo acertar ataques mesmo estando muito longe. Então seria interessante ter essa classe no jogo. Então eu colocaria essas 3 raças ou classes novas, no caso androides, Kaiôs e seriadins. Mas e você? Qual nova raça você colocaria no Dragon Ball Xenoverse 3, como é aqui embaixo? Mas então, sobre as raças, essa aqui é a minha opinião e mudanças que eu faria. Agora vamos para o próximo tópico, que é em relação ao modo e história. E durante a análise eu comentei sobre isso, que o modo história do Xenoverse 1 ele é muito bom. Eu acho a ideia muito boa e inovadora. A questão é, no Xenoverse 2 já começa a ficar repetitiva e chata. Porque basicamente funciona assim, a Toa vai lá e mexe no tempo, deixa mais forte o Raditz, o Vegeta, o Freeza, o Cell, o Majin Buu, a gente volta no tempo e enfrenta o Raditz, o Vegeta, o Freeza, o Cell, o Majin Buu e vence eles, basicamente é isso. E o Xenoverse 2 vai lá e repete a mesma fórmula, porém implementando coisas novas, tipo o Turles, o Slug, o Metal Cooler. Então você faz a mesma coisa, porém com elementos novos, no caso, vilões novos, mas ainda está fazendo a mesma coisa. E funciona assim, no Xenoverse 1 você enfrenta o Freeza, no Xenoverse 2 você enfrenta o Freeza e o Cooler, no 3 vai enfrentar o Freeza, Cooler e Recode. Então basicamente é a mesma coisa, porém com algumas alterações, mas ainda é a mesma coisa. E para o novo jogo eu mudaria esse modo história e colocaria o mundo aberto. E isso sim seria uma mudança realmente impactante, colocar o mundo aberto, iria realmente impactar e modificar o Xenoverse 3. E nesse mundo aberto faria uma mistura entre o Dragon Ball Online e o Dragon Ball Kakaroto, em que seria um mundo onde você pode ir a qualquer lugar. E com isso permitindo que você encontre inimigos secretos, mestres secretos, personagens secretos e por aí vai. E com isso fazendo a fórmula igual de um RPG. Quanto mais você explorar, coisas novas vai encontrar e mais forte vai ficar. Então o mundo aberto cairia perfeitamente em Dragon Ball Xenoverse, seria muito bom. E ainda sobre o modo história, tem uma coisa que sempre me incomodou no Xenoverse, que no caso é não ter um sistema de escolhas. Porque no Xenoverse você é basicamente um pau mandado, eles mandam, você obedece. E resumidamente é assim, você vai lá impedir o Raditz, você vai lá impedir o Vegeta, você vai impedir a Toa, você vai e só obedece. Isso aqui me incomoda um pouco, porque realmente é muito linear, você faz o que manda, não tem nenhuma escolha de querer fazer ou não fazer. E eu acho que o Xenoverse 3 deveria implementar o sistema de escolhas, de poder ser herói ou vilão. Então se eu quiser ser um herói e ajudar a Crono, eu vou lá. Se eu quiser ser um vilão e ajudar a Toa, eu vou lá também. Então se eu quiser ajudar o Gohan e matar o Cell, eu vou fazer. Porém, se eu quiser ajudar o Cell e matar o Gohan, eu posso também. Então poderia ter a opção de escolhas, de você ser o herói ou ser o vilão. E também seria interessante você poder escolher uma organização a se juntar, por exemplo, se juntar a Corporação Cápsula, a Red Ribbon, se juntar a Crona, se juntar a Toa, se juntar ao Freeza, ao Babidi e por aí vai. Então poder escolher um grupo, se juntar a eles e fazer missões para eles pode ser realmente bem interessante. E dessa forma faria o jogo ser muito mais amplo, diverso e menos repetitivo. E mais um detalhe bem importante, eu colocaria o modo história o mais completo possível, com todas as lutas de Dragon Ball Z do anime e dos filmes de Dragon Ball GT e Dragon Ball Super, sem pular nenhuma luta. Isso porque o Dragon Ball Xenoverse corta muitas lutas e acaba ficando muito resumido e muito rápido. Então colocaria tudo, as missões de Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, dos filmes de Dragon Ball Super, tudo ali. E eu faria mais ou menos assim, as missões principais são do anime, no caso as missões da saga Freeza, saga Cell, Majin Buu, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super e por aí vai. E eu colocaria a história dos filmes e também dos filhos do Garlic Jr. e do Pai Gohan como algo secundário e secreto, tem que buscar pelo mapa para encontrar. Então, por exemplo, o mapa só vai marcar para você as missões principais. Porém, se você começar a explorar o mapa e encontrar uma geleira e lá uma base secreta, lá vai ter missão do Dr. Willow. Ou então, se você encontrar uma árvore misteriosa, lá vai ter missão do Turles. E se por acaso você encontrar uma caixinha de música e abrir ela, lá vai ter missão do Tapion. E eu dividiria o jogo assim, um mapa gigantesco com missões principais, secundárias e também terciárias. E você podendo escolher o caminho que quer seguir, o caminho do bem ou do mal, sendo herói ou vilão. Então o meu Dragon Ball Xenoverse 3 seria basicamente nesse estilo. Mas e vocês, o que acharam das minhas modificações? Curtiu? Não curtiu? Comente aqui embaixo. E comente também o que você mudaria para um próximo Dragon Ball Xenoverse 3. E quando o Xenoverse 3 for lançado, tipo, algum dia, o mais rápido possível, espero, eu vou trazer para o canal uma análise completa sobre esse jogo.
Mas enfim, sobre Xenoverse 3, minha opinião sobre o próximo jogo basicamente é essa. E você concorda? Comenta aqui embaixo. E lembrando, aqui no canal são vídeos todos os dias sobre Dragon Ball, não perca nenhum. Muito obrigado por assistirem, até a próxima, valeu, falou, fui!